Olá, estamos de volta com o Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre o alto índice de mortalidade materna no país. Antes do intervalo a gente falava um pouco sobre essa questão das causas da mortalidade materna, né? Vamos voltar a falar um pouco sobre isso. Vamos. Além dessas causas, como é que essas causas poderiam ser evitadas? Bom, minha opinião, nós temos que ter uma mudança de modelo assistencial em primeiro lugar. Nós não podemos trabalhar com um modelo assistencial que parte do princípio que gravidez é uma situação de risco de vida e que, por isso, tem que ter controle e intervenção direta. Esse modelo que eu chamo de tecnocracia ou de medicalização excessiva pode ser mudado para um modelo desmedicalizado, um modelo humanizado. O que acontece no modelo humanizado? O profissional passa a trabalhar junto com a mulher no seu contexto, na sua realidade, nos seus espaços e pode, de certa forma, melhorar aquilo que já acontece com ela. Né? Ela pode, por exemplo, nós temos no Rio de Janeiro praticamente todas as gestantes têm 6 a 7 consultas de pré-natal, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. O Ministério fala que o mínimo são 6 consultas. Elas têm as 6 consultas, mas como essas consultas estão acontecendo? E o desdobramento disso? Quando chega na hora de sair do pré-natal, entrar em trabalho de parto e entrar para o atendimento ao parto, o que acontece? Há uma imagem muito, eu diria assim, uma imagem muito caricata disso. Né? A mulher vem andando, grávida, para parir, em trabalho de parto, quando chega, coloca um soro, coloca pressão, deita na maca, coloca uma sonda, faz... Pum, essa mulher ela fica praticamente amarrada numa cama para parir, quando o ideal seria que ela estivesse andando, que ela estivesse se movimentando. Não é? Eu não quero falar que isso vai acontecer com as mulheres que têm uma patologia instalada, quem é hipertensa, quem é diabética, não é por aí. O problema é que isso acaba virando uma regra geral, né? É geral, já se tornou uma regra geral. E até politicamente agora falando, sai um pouco da parte técnica, a gente tem que entender esse processo. Né? Hoje as maternidades, a maioria das maternidades tem essa forma de atuação, sejam públicas ou sejam privadas. Né? O que o professor trouxe em relação à casa de parto, a gente não consegue avançar politicamente para esse outro modelo de atenção. Né? Um outro modelo que já foi comprovado, que trabalha de forma humanizada, muda essa lógica, só que a gente não consegue avançar. Por quê? Porque a gente tem interesses políticos de que esse parto, esse momento, né, da mulher, ele seja medicalizado e introduzido dentro de um estabelecimento de saúde que tem todo o interesse de utilizar medicações, utilizar outras formas que não são... Medicamentos, insumos, equipamentos, tudo isso entra no processo. Não é necessário? Bom, o problema não é o equipamento determinar o que tem que ser feito. É a gente que cuida e a mulher saber quando pode, quando deve, quando não deve usar o equipamento. Quando a gente não deve usar essa tecnologia hard. Por que não uma tecnologia leve, uma tecnologia de não invasão, de não interferência no processo? Mas uma tecnologia relacional, que é o cuidado, essa tecnologia relacional nos permite, ao cuidar da mulher, dar a ela condições de viver o seu próprio parto e de parir de forma saudável e feliz. Né? Na casa de parto isso acontece. Em muitas maternidades da Prefeitura do Rio de Janeiro, isso também acontece. Temos enfermeiros que atuam lá e que atuam de modo, vamos dizer assim, de modo desmedicalizado, de modo humanizado, mesmo no ambiente hospitalar, e conseguem resultados interessantes. Eu tive a oportunidade de orientar uma tese de doutoramento recente, e essa tese chegou a uma conclusão muito boa para nós. Qual seja, as mulheres que têm seu parto, acompanhados por enfermeiras obstétricas numa maternidade da prefeitura, e que se utilizam de tecnologias não invasivas de cuidado, ou seja, no modelo desmedicalizado de atenção, em comparação com aquelas que têm o seu parto acompanhado no modelo tradicional, esse modelo de intervenções, de procedimentos, etc, etc. Pois bem, quando é o modelo tradicional aplicado, as chances do recém-nascido ter uma vitalidade em condições piores é 5 vezes maior se for cuidado no modelo não invasivo. Então, o índice que a gente usa é o índice de Apgar, que é de vitalidade do recém-nascido. O recém-nascido cuidado com tecnologias não invasivas tem 5 vezes mais chance de nascer bem do que
quando é no modelo tradicional. Então não é bom só para a mulher, é bom para a mulher e é bom para o recém-nascido. Agora, está muito claro, óbvio, que tem muita mulher morrendo, mas tem muito mais mulheres negras e pobres morrendo, né? Com esse tipo de morte. Por que isso? Bom, nós vamos entrar numa seara que é social, das questões da acessibilidade, das questões relacionadas às dificuldades que as próprias mulheres têm. Eu não faço distinção entre a mulher negra, a pobre, aquela que está grávida ou parindo. Eu não posso fazer distinção assim. No entanto, as condições sociais levam para esse grupo as condições em que a incidência vai ser maior. Né? Então não se trata da opção ou do trabalho do profissional, se trata de um contexto muito mais amplo, em que estas mulheres, ou a gente diria as minorias de um modo geral, são negligenciadas. Por mais que a gente tente fazer políticas inclusivas, ou por mais que a gente tente ter atitudes inclusivas no nosso serviço, no nosso trabalho, no contexto social de um modo geral, ainda assim. E não é só a mulher negra. Se a gente olhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, a gente vê qual é a população, ou qual é a parcela da população que tem as maiores dificuldades de acesso a todos os direitos de cidadania. A maternidade, o parto, é só um dos direitos de cidadania que nós temos dificuldade de assegurar. Né? Além disso, nós estamos com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, professor? Não sei se você está acompanhando. As maternidades, todas as maternidades da Baixada, elas foram fechadas. Então, Dandara, onde tem uma concentração muito grande de mulheres negras e de uma condição social mais baixa, é na periferia do Rio de Janeiro. E quando você fecha maternidades, né, maternidades privadas que hoje estão com as portas fechadas, as mulheres, por exemplo, você pega Duque de Caxias, foi fechada a maternidade de Saracuruna. Você pega Niterói, você tem 2 locais que as mulheres utilizam, só que são referenciados. Né? Você tem o hospital da UF, né, que tem maternidade, mas referência de alto risco. Maternidade de portas abertas é muito difícil. Então, quem são essas mulheres que procuram a maternidade, a instituição pública? São as mulheres, né, com a condição social mais baixa. Então não é questão de ser branca, negra, não é, porque é condição social mesmo. A morte materna não é prerrogativa só dessas mulheres. A gente também tem, na rede privada, mulheres de classe social, de poder econômico um pouco mais elevado, que morrem por conta da heterogeneia, da cesárea desnecessária, do descuido ou do mal cuidar delas. Isso está acontecendo também, não é só a mulher negra ou a mulher pobre. É porque isso é um volume muito grande. Tem uma esse série volume muito grande de questões. A senhora falou um pouco dessa questão do fechamento das maternidades. Por que se tem fechado tantas maternidades no Estado? Bem, tem fechado porque por exemplo, no município do Rio de Janeiro, foi aprovada uma legislação que, se você abrir uma unidade nova, essa unidade ela pode ser gerida por uma organização social. Então, o que aconteceu? Você fechou a maternidade da Praça 15, né, que trabalhava ali, era uma maternidade pública, e você abriu a maternidade, aquela do... Maria Amélia. Aquela maternidade, ela está com funcionários que são seletistas, né? Não é funcionário público, não fazem concurso público. A gestão está entregue a uma empresa privada, que é a organização social, e você faz um repasse de dinheiro para essas empresas. E são repasses vultosos e que ali, infelizmente, a gente é obrigado a falar. Não vê só a saúde da população. A empresa, uma empresa privada, ela também vê o seu próprio lucro. Então, tem vários interesses, né, por trás do fechamento de uma maternidade para a abertura de outra de forma a ser gerida de uma forma privada. E com uma ilusão, às vezes, a gente pensar que o custo é o mais importante nesse caso. Quer dizer, o custo, às vezes, ele é um custo gerado naquele momento. Mas o que vem depois, aquela moça que estava na entrevista, ela falou algo desse tipo. Você acaba prolongando
a internação, você acaba gastando mais insumos e você tem complicações da cesárea ou do pós-parto quando há essas intervenções que vão repercutir na vida produtiva dessa mulher. Então, também há estudos que nos mostram, por exemplo, que o custo de um parto acompanhado, uma gravidez e parto acompanhado na casa de parto, é muito menor do que acompanhado nos O professor hospitais. não quis colocar a questão de médico contra enfermeiro, nem entre a equipe, porque todo mundo trabalha em conjunto. Mas, se a gente for analisar que as casas de parto, só existe essa no Rio de Janeiro, que os secretários, muitas das vezes, são médicos e que não vão ter esse interesse de abrir casa de parto, a gente tem que tocar nessa seara. Na verdade, é importante que você tenha a união, né, das Com classes para poder conseguir resolver esse problema. Com o objetivo do que ele está falando aqui, o interesse da mulher, o interesse da população. Se o parto humanizado já foi provado dentro da casa de parto, é uma experiência exitosa, por que não espalhar pelo Dá Estado? certo, custa menos, tem resultado melhor para a mulher, tem resultado melhor para a criança e tem resultado muito interessante para o Estado, como Estado. Porque as cidadãs que saem dali e os cidadãozinhos novos que saem dali saem com melhor qualidade de vida e melhor qualidade de saúde, de modo geral. Isso é um custo que não se mede com o dinheiro imediato, ele é medido a longo prazo. E o custo que é medido com dinheiro imediato também se reduz, porque não tem anestesia, não tem cirurgia, não tem nada Aí que disso. está o problema. Como fazer o Estado perceber, então, que esse é o caminho mais viável e o melhor caminho, né? Eu acho que é tudo isso que a gente está fazendo. Essa é uma estratégia. Nós essa estamos aqui... eu estou aproveitando a oportunidade justamente para dizer isso. Acompanhem os deputados, os vereadores, no caso, os secretários, acompanhem o trabalho da Casa de Parto da Vica Apostando Filho. Acompanhem o que ela faz, avaliem seus indicadores, avaliem os resultados de episiotomia, os resultados que são baixos, os resultados exitosos, os indicadores sobre a qualidade de vida daquelas mulheres, daquela população que é assistida ali. Avalia isso sem paixão e sem corporativismo. Não, talvez nós não tivéssemos a oportunidade se nós estivéssemos aqui também, na Assembleia Legislativa. Acho então, que qualquer momento, qualquer forma da gente falar que existem outras formas de parir, é importante para a gente. Pode continuar, professor. Por mais que eu seja apaixonado pela enfermagem obstétrica e esteja há 36 anos trabalhando nessa área, primeiro como professor da universidade, depois atuando nas maternidades com alunos e com pesquisas, por mais que eu tenha essa paixão, eu entendo ainda que não é uma questão de médico e enfermeiro apenas. É uma questão de modelo assistencial. É o paradigma de sair da medicalização e da tecnocracia excessiva, hegemônica, para entrar no modelo humanizado ou desmedicalizado, em que o cidadão é um cidadão. A cidadã que nós estamos cuidando é dela que nós estamos cuidando. E no caso da gravidez e do parto e do pós-parto, o que a gente entende é que não é um evento que precisa de controle, precisa de cuidado. E quem é o profissional do cuidado hoje é a enfermeira. A enfermeira ou enfermeira obstetra é o profissional que cuidar. Quando há necessidade de um tratamento, se encaminha para o médico. Imagina, se nós tivéssemos na cidade do Rio de Janeiro 30 casas de parto, qual seria a redução, o impacto na redução da demanda de leitos hospitalares de maternidade ou de profissionais nas maternidades? Os médicos que hoje atuam nas maternidades, tendo que atender a 20, 30 partos às vezes no plantão, se nós tivéssemos isso, o que iria para eles? Para o hospital iriam aquelas mulheres que têm complicação, que têm efetiva necessidade do tratamento, da intervenção médica. Em vez do sujeito cuidar de 20 no plantão, cuidaria de 5. Obviamente, cuidaria com melhor qualidade, com menos estresse, com mais felicidade. E as mulheres estariam sendo atendidas nas casas de parto pelas enfermeiras também com qualidade e com eficiência. Não nos esqueçamos que enfermeira tem competência técnica. Só queria rapidamente abordar, professor, que ela tem que tomar conhecimento. A mulher tem que saber que existem essas possibilidades. E ela tomar a decisão. Eu acho que isso é fundamental para a gente. O básico da desmedicalização e a decisão compartilhada. Ótimo. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Vou ter que encerrar o programa agora, mas quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Toda Mulher hoje. Muito obrigada. Quem agradece sou eu, pela oportunidade de poder manifestar minhas ideias. Obrigado. Obrigado, deputada. O Toda Mulher fica por aqui.
Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv e para rever esse programa, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.